Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Você que nos acompanha, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo se você gostar. É muito importante também que você que está chegando hoje e quer participar lá da Casa dos Tarefeiros, dos tratamentos, dê uma ligadinha, agende o seu atendimento, procure informações, os telefones vão aparecer no vídeo, ou você pode ligar também no 2606-6220 ou 2605-6865. A Casa dos Tarefeiros está lá na Rua Barão de Penedo, 182. Será um prazer te atender lá, tá bom? Então, dados os recadinhos, nós pedimos licença a você para adentrar no seu lar, solicitando todas as fraternidades da luz, do bem e do amor que possam estar conosco nesse bate-papo dos sábados de manhã. E para começar nossa conversa, lembrando que a gente falou semana passada, lembra que a gente falou da hereditariedade física, da hereditariedade psicológica e espiritual? Se você não assistiu, volta um vídeo, dá uma olhadinha lá que é bastante interessante. Nós vamos dar continuidade. E para começar, eu tenho algumas perguntas que não querem calar. Como, por exemplo, quem é você nos bastidores? Vamos lá. Quem é você por trás, né? Por trás do dia a dia, das nossas personas, daquilo que a gente mostra para os outros. Qual é a sua identidade espiritual? O seu padrão, que a gente tanto fala, espiritual, perante a eternidade, a espiritualidade. É muito sério, porque quando a gente fala, e hoje a gente vai trabalhar em cima de um livro do Divaldo, né, nos bastidores da obsessão, a gente tem que remeter aquilo que a gente falou na outra palestra, não só o nosso hoje, mas toda a nossa história, né, de outras existências, que resultou naquilo que você é hoje, ou seja, toda a sua hereditariedade. E, junto com isso, falar um pouquinho dos rastros que o doutor Antônio fala que a gente traz, né, perante as nossas vidas. Bom, e por que eu falei dos bastidores? Porque muitas vezes a gente passa uma existência inteira fazendo de conta, né? A gente faz de conta na casa espírita, a gente faz de conta na nossa família, a gente faz de conta no nosso trabalho, e nos bastidores, muitas vezes, nós nos esquecemos do que nós somos ou não somos aquilo que nós representamos ou dizemos ser, né? E isso para o plano espiritual é muito sério, porque é fator obsessivo, ou seja, quando a gente fala de obsessão, o livro, principalmente esse do Divaldo, fala que leva em conta a tua essência, aquilo que você é verdadeiramente, ou seja, aquela sua hereditariedade espiritual, né? Como você passou por todas as suas vidas evoluindo, e que muitas vezes nós, em momentos aflitivos, erramos, nos equivocamos e, consequentemente, atraímos possíveis obsessores. Obsessores que de outras vidas, como a gente disse, que a gente... Lembra que a gente falou que a gente não começa no berço e nem termina no desencarne? A gente começa antes e também termina depois? O livro diz exatamente isso, só que com um pequeno agravante. Os processos obsessivos também te acompanham antes do berço, ou seja, dependendo da... Vamos lá, né? Para pôr medo também, né? Pelo amor de Deus. Mas, dependendo do caso, um processo obsessivo já começa no ato do teu nascimento, assim como
ele perdura após o teu desencarne. Lembrando que o plano espiritual, seja superior, inferior, ele não leva em conta a sua vestimenta, esse corpinho de carne, mas sim o teu espírito, assim que ele consegue te identificar pela tua energia, pelo teu padrão, pelo tua espiritualidade. Lembra aquele processo de aproximação, de que a gente permite o obsessor chegar até nós? É assim que eles te identificam. Às vezes você vê lá aquele bebezinho lindinho, bonitinho lá, mas você não sabe a espiritualidade dele. E o livro vem falar exatamente isso. Você, lindinho, lindinha, precisa começar a rever, bom, os nossos conceitos morais. Por que eu falo isso? Porque independente se você traz obsessores de outra vida ou o que você vai levar para outra vida, depende do teu hoje. Lembra que eu sempre falo assim, olha, eu não sei o que eu fiz na outra vida, não me interessa, porém eu tenho que ajustar a balança, conforme o Carlos disse. Ou seja, o que você está fazendo agora, nos teus bastidores da tua vida hoje? Você está se revendo? Você está se melhorando? Você está procurando ser uma pessoa melhor? Porque o livro fala que existem algumas soluções para o processo obsessivo, né? A gente sabe que o amor, mas o Divaldo fala, não só o amor, mas a ação, o perdão, a prece. Então, meu amor, não adianta você sentar e ficar esperando cair do céu, vibrando amor, sem você ser e agir com amor na tua vida. Fala assim, olha, me perdoa, eu quero perdão, estou aqui vibrando luz, mas eu sou um demônio na minha casa, eu sou um demônio no meu trabalho, eu sou chato, sou mal-humorado, e daí eu não quero ter obsessor. Bom, você pode trocar 6 por meia dúzia, é o máximo que pode acontecer, né? Você troca o obsessor do passado e arranja outro. É isso que você quer? Então, o fato está em a gente começar o quê? Criar uma rotina que nos eleve e não ao contrário. Porque é muito fácil nós cairmos nas seduções. Hoje em dia, o mundo, as coisas do mundo são sedutoras. Não adianta falar. A gente perde 1 hora numa rede social brincando. Brincando. Quando você vê, passou 1 hora que não te acrescentou em muita coisa útil. Então, esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes que nós temos que começar a modificar para não se deixar envolver. E aproveitando isso, quando a gente fala de envolvimento espiritual ou de um processo obsessivo, existem consequências. Porque ninguém falaria de obsessão se não acontecesse nada, se não te afetasse no seu dia a dia, se não te afetasse na tua saúde, se não te afetasse no teu comportamento, na tua família, no teu trabalho. A gente sabe que um processo obsessivo nos afeta e nos desequilibra. Mas será que afeta só a nível mental? Será que um processo obsessivo ou um processo de vampirismo, como diz no livro, não te adoece? Será que uma doença também não pode vir em decorrência de um processo obsessivo? É para isso que eu vou chamar o meu amigo Carlos para explicar. Obsessão é doença ou vira doença, Carlos? Ou os dois? Eu ia falar justamente isso, os dois. E é difícil saber se a galinha ou o ovo vem primeiro, né? Mesmo porque o estágio que nós estamos, e o livro ele é feliz nisso, porque ele fala que, inclusive, que eu não quero atropelar, que meus amigos Maurício e Ronaldo vão entrar nas possibilidades de melhorar essas situações, mas ele fala até da dificuldade de melhorar pelo nosso estágio de evolução, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações expostos e cheios de orgulho, de uma série
eu vou usar defeitos mesmo, defeitos morais, eu ia trocar, mas eu vou usar defeitos, de defeitos e deficiências morais que são brechas para isso. Ou são brechas para novos problemas de obsessão, ou são alimento para velhos, se forem de outras vidas, né? E está muito claro, e nós temos muitos estudos que vão além do espiritismo, que vão na questão psicossomática, né? Que você tem uma interferência direta no seu estado mental, na tua saúde física. Então você vê, além da questão que a gente abordou outras vezes, que muitas pessoas que têm problemas mentais advêm, esses problemas mentais são advindos de processos obsessivos, porque ela perde um pouco a razão, não sabe se está vendo o mundo espiritual ou o mundo racional, ele interfere no físico, porque não tem jeito. Você acaba adoecendo, se já não foi uma doença, como você colocou no começo, né, da pergunta, porque está cada vez mais provado essa mutação do DNA, tanto para a cura quanto para a degeneração dele. Né? Tanto é que quando a pessoa ela muda e se motiva, normalmente a doença até começa a ter uma situação, o remédio faz mais efeito. Né? E ele aborda também a questão, no livro, das cirurgias espirituais, que invariavelmente, dentro dos tarefeiros, nós fazemos esse trabalho multidisciplinar. É o trabalho direto no corpo físico, é o trabalho da apometria, da desobsessão, da reforma íntima, porque faz adoecer. Faz adoecer desde as pequenas doenças, que são reincidentes, se você não muda a causa, até os casos de câncer, os casos de patologias piores, que afetam o teu DNA. E, assim, e não podemos esquecer que se você tem um processo obsessivo, ele quer que você tenha o quê? Dor. E qual a maior chance de ter dor na Terra? O seu corpo físico padecer. Você ficar afastado das tuas questões que você não pode fazer porque você não consegue andar, porque você está doente, você está afastado da tua família porque você ficou doente, e a dor física em si, a dor física que pode te causar de uma doença mais terminal, uma doença mais difícil, como eu falei, do câncer. Então, está intrinsecamente ligado e fica até difícil saber. O que dá para saber é que quando você se cura, as duas partes vão se curar junto, o teu corpo físico e a tua parte espiritual. Dificilmente você vai conseguir uma cura separada. Você até consegue, né? Muitas vezes você sara de uma doença, mas a causa e o obsessor que quer te ver sofrer, ou a tua própria auto-obsessão, que também é parte disso, está de novo bombardeando tuas células que não vão ficar saudáveis de maneira nenhuma. Não é à toa que os gregos diziam que mente sã, corpo são. E essa mente pode ser de uma auto-obsessão vossa ou de terceiros, mas ela vai estar bombardeando tuas células. A gente tem uma série de estudos. A própria questão, de novo, eu estou dando uns spoilers aí do que os meninos vão falar, a própria questão tem um estudo em inglês, se eu não me engano, que a pessoa que em estado de prece, de oração, Maurício vai puxar esse assunto, ela triplica o número de glóbulos brancos de defesa do teu organismo. O que é isso senão saúde? Não é verdade? Então, os processos obsessivos, fica difícil dizer se eles causam, se eles são, porque eu acho que eles são os dois. Eles causam a doença, eles são a doença, e tanto uma doença neurológica, psíquica, espiritual, como uma doença física, como a gente vê. Por isso que é importante o trabalho multidisciplinar. Inclusive, quando a gente cansa de falar, às vezes, até de profissionais de psicologia para ajudar a pessoa também. É isso aí, Fabinho. Quando a gente fala de obsessão, né, a gente tem que entender assim que ela começa, às vezes, de uma forma muito sutil, porque o plano espiritual inferior também é muito inteligente, tá? É bobagem falar que são espíritos ignorantes, pode ser ignorantes de amor, mas ele começa, às vezes, de uma forma sutil, um pensamentinho,
de tristeza, e se não tomar cuidado, vai evoluindo. E quando o Carlos fala de pensamento, e pensamento também está ligado ao sentimento, o livro diz que ele vai do ódio ao amor desvairado, ou seja, ao desequilíbrio, né? E quando a gente fala disso, olha só como eles são espertos, eles se ligam a esses pontos, aos nossos calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim, aos nossos pontos fracos, que muitas vezes são os nossos pensamentos. Porque a gente fala e às vezes a gente enfeita a nossa fala, mas o pensamento por si só, ele é visível para o plano espiritual. Então, ora e vigia os teus pensamentos. Ele fala, né? O pensamento é sempre um dínamo vigoroso de atração ou para repelir possíveis obsessores. Então, toma cuidado. E para falar um pouquinho mais do pensamento, como funciona esses pensamentos que nos atormentam. Nós, por exemplo, eu que sou ansioso por natureza, tenho milhões de pensamentos num único minuto. Como que funciona, Maurício? Olha, gente, esse negócio do pensamento, ele... Em primeiro lugar, nós somos uma usina geradora de energia, né? Nós, como pessoas, nós somos essa usina geradora de energia. E essa usina geradora vem aqui do nosso pensamento, do nosso cérebro, da nossa capacidade de pensar o tempo inteiro, e aí fica aquele turbilhão de pensamentos, aquele turbilhão de coisas, e que às vezes a gente, poxa vida, a gente fica muito triste, às vezes fica muito exaltado, muito alegre, mas tudo tem que ter o quê? Um equilíbrio. Então, esses pensamentos, a gente tem que ter muita sabedoria, muita inteligência, muito equilíbrio para poder, né, estarmos em equilíbrio e podermos ter uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida legal. Mas, sabe, que vocês foi falando, eu fui pensando e anotei duas coisinhas aqui bem interessantes. Primeiro, a gente sempre fala isso, inclusive na quarta-feira, gente, nós falamos isso na nossa palestra. Vamos pensar um pouquinho na imortalidade da alma. Quando o Fabinho colocou na hereditariedade, né, espiritual, é isso, a imortalidade da alma. Se nós pensarmos aqui que nós temos essa imortalidade, nossa vida não é só esse corpo físico que nós temos, e sim, nós viemos de um passado, que nós fizemos várias coisas, e hoje é o nosso resultado do que nós plantamos e semeamos. E lá na frente vai ser o quê? O resultado do que nós plantarmos e semearmos hoje. Então, é de uma forma muito simples, mas quando a gente tem essa consciência, nós olhamos para dentro de nós e falamos, meu Deus do céu, quanta coisa diferente eu poderia ter feito e melhor. Mas estamos num mundo, como o Carlão falou, de provas e expiações. Estamos num mundo onde nós vamos evoluindo, aprendendo, fazendo coisas boas ou coisas não muito boas, e vamos aprendendo com tudo isso. E aí, quando a gente fala aí do pensamento, falamos aí da prece, dentro, além desses livros que o Fabinho colocou, Os Bastidores da Obsessão, no livro das pesquisas que aqueles de estudo, tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala, pedis e obtereis, e aí, num ponto, ele fala assim, ação da prece, transmissão do pensamento. Eu vou ler 2 trechinhos aqui para a gente entender e aí passar aí para o Ronaldo. Ele coloca aqui, ó, ele fala um pouquinho da prece, fala do pensamento da prece, do pensamento, e quando você entra em prece, você transmite esse pensamento a Deus, ou você transmite esse pensamento à toda espiritualidade da luz, e dependendo do que você pensar, você transmite esse pensamento à espiritualidade que o Fabinho falou, à espiritualidade inferior. Cara, pensamento é pensamento, você vai mandar esse pensamento para alguém. Mas lembrando, Deus é tão bom, que ele sempre, tudo aquilo que você pedir, ele, sim, pode conceder. Lá, pode conceder, se ele quiser. E se aquilo for bom para nós. Olha como que é interessante, né? E aí vai dar moral que vocês tanto estão falando. Aí ele coloca aqui, ó, se dividíssemos os males da vida em 2 partes, olha lá, os males da vida em 2 partes. Uma daquelas que o homem não pode evitar, que são coisas do passado e que realmente você não pode evitar, mas que está lá, você simplesmente vai fazer o que precisa ser feito. E outra das tribulações, cuja causa primeira
é ele mesmo. Quem ele? O próprio ser humano, né? Pela sua incúria e seus excessos. Verde-se, então, que essa segunda, suplanta muito em número sobre a primeira, aquela que você não tem como evitar. É, pois, evidente que o homem é autor da maioria de suas aflições e que dela se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Quando falar aqui que o homem é autor da maioria das aflições, quando falo homem, você, ser humano aqui encarnado. Por quê? Porque nós estamos falando de desobsessão, de obsessor. Então, quando ele fala, você mesmo é o causador de determinadas situações. Aí, quando ele fala, quando você não é essas obsessões que nós temos, que aí o outro pode interferir nessa situação. Mas a maioria das vezes vem por conta de situações que nós não agimos com sabedoria e prudência. E aí, só para finalizar e fechar com bastante consciência, é isso que a gente fala. A Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. Aí coloca aqui, se colocarmos limites à nossa ambição, não teremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as disseções. Se não fizermos o mal a ninguém, não teremos as vinganças, e etc, etc, etc. Então, aqui, o que ele coloca? Que o pensamento, a prece, né? A ação da prece, a ação do pensamento, ela vai até Deus. E isso acaba sendo um remédio para esses males que a gente tanto estamos falando. Às vezes a gente titubeia, às vezes a gente entra numa dúvida, às vezes entra numa situação. Entre em prece, com certeza ela vai nos ajudar. E agora, só para a gente fechar, o Ronaldo ele vai passar mais um pouco aí alguns lenitivos ou alguns remédios, algumas coisas que podem nos ajudar a nos melhorar aí bastante, né? Ô, Maurício, obrigado, tá? Aqui o ponto que eu fui, obviamente, ouvindo vocês, nós falamos um pouquinho da gente entender essa questão do obsessor e obsediado, né? Quando a gente olha tudo isso, a questão da obsessão e obsediado, ela está bem relacionada, vamos dizer assim, à vida humana. A vida humana, a gente tem aí a questão, tanto nós, a gente falou muito, às vezes a gente pensa muito na questão obsessão somente do encarnado e do desencarnado. E o nosso comportamento, muitas vezes, ele, dentro de uma vida normal que a gente está agora, com o nosso convívio entre encarnado e desencarnado, ou seja, pessoas que convivem com o nosso dia a dia, nós também temos essas questões da obsessão, né? Como a gente trata, como a gente lida com as pessoas, o que a gente deseja, como é que a gente trabalha os nossos pensamentos, né? Quem que a gente está debaixo de nós no dia a dia que a gente pode auxiliar, ajudar. Então, todo esse processo, eu falaria aqui de duas coisas. Uma é o antídoto, né, que nós falamos um pouquinho, ou seja, como que eu trato hoje um processo já pré-existente de uma obsessão, né, que eu já tenho, como alguns comentaram aqui, comentário que pode ser até no nascimento, você já tem um propósito, né, com alguém, e aí nós vamos entender que esse propósito, muitas vezes, está ligado ao ódio, está ligado à vingança, está ligado ao dente por dente, olho por olho, né? Que esses espíritos ainda estão no processo de crescimento, no processo de melhora, né? Na questão de evolução, e que ainda não entenderam tudo isso. Então, e aí a gente vê os caminhos que nós temos, né? Principalmente quando a gente olha para o próprio nosso Mestre Jesus, né? A gente vê Jesus, a todo momento, a gente vai ver Jesus em oração. A gente vai ver Jesus, quando Jesus tinha algo pela frente, uma dificuldade, precisava se recompor, sabia que ali ele ia ser atacado de alguma forma, ele se recolhia em prece, ele se recolhia na oração. E nós vamos ver que, para nós aqui, esse mudar de pensamento, que aqui nada mais é do que mudarmos de atitude, né? O perdão tem que entrar nessa conversa, o amor tem que pensar na conversa, o amor condicional, o amor com raciocínio, o Fábio até colocou, né? Não aquele amor exacerbado, aquele amor que quer para si só, aquele amor que retém, né? As pessoas, mas não. O amor liberto, o amor verdadeiro,
tem que começar a trabalhar sobre isso também. E eu coloco muito o papel aqui, então, das nossas atitudes, das nossas ações, a reforma íntima, que nós tanto falamos aqui da reforma íntima, né? A conscientização, que é uma palavra que está na casa nossa, desde os primórdios, né? Falamos da conscientização, isso é bem eloquente aqui conosco, mudanças de atitudes, né? Quando nós fazemos, por que nós fazemos palestras? Praticamente todos os trabalhos nossos, né? Porque a gente tem lá a nossa palestra, seja nós, orientada aí pela nossa dirigente, a Doroteia, para que a gente consiga levar algo de mudar a mente, mudar o pensamento, né? Tratar diferente, mudar o coração, que às vezes é um pouco mais difícil, né? Aquela dor, aquela resistência que nós podemos ter. E aqui eu lembro na Casa Espírita, quando nós falamos aqui, todo o trabalho que nós fazemos, seja na prece, seja na abertura de um trabalho, seja na convocação dos espíritos de luz. Falamos em Maria, falamos em Jesus, Maria de Magdala, chamamos os espíritos protetores, espíritos superiores, para que estejam ali conosco, para que possam o quê? Chamar também os espíritos que são os obsessores, né? E nós ouvindo, quer dizer, não é para eles, é para os dois, porque eles possam se interagir, porque eles possam se conscientizar e entrar num processo diferente, de harmonia, de amor. Então, esse trabalho que nós fazemos ali, e aí que eu queria falar um pouquinho mais, da elevação do nosso trabalho, né? De como que isso faz com que a ida a uma casa espírita que é séria, que tem que ter moral, e aí entra o médium, na questão do médium, né? O nosso preparo que nós temos, nossos estudos, então entra uma escola mediúnica, né? Que nós fazemos. Então, todo esse processo faz com que nós tenhamos lá um ambiente sagrado, né? Na questão onde possa ser tratado tudo isso. E aí eu vou lembrar duas questões aqui que são importantes. Quando Jesus pede, né, aos apóstolos, aí voltando no Atos dos Apóstolos, que também era um dos temas que nós falamos em algum momento, que fala assim, Jesus simplesmente fala para os apóstolos, ide por toda parte, três coisas, curai os espíritos, né, curai os enfermos, Jesus pede aos apóstolos, expele os demônios e anunciar o evangelho. Ou seja, que são coisas que estão totalmente dentro da nossa doutrina, dentro do nosso dia a dia, para que possam ser tratadas. Então, que fala que expele os demônios, está bem ligado nessa questão da obsessão, né, de como os espíritos são tratados. E eu lembro que quando a gente lê um André Luiz, por exemplo, né, que eles vão visitar lugares no umbral, lugares mais grotescos, né, eles mesmos falam, não, os espíritos, que são os espíritos obsessores, eles não nos veem, porque o padrão de vibração é outra. Eles não conseguem nos ver. Nós vemos esses espíritos, né, lá no plano espiritual. Eles não veem nós. Por que eles não conseguem ver? Porque o nosso padrão está acima. E essa semana, até a Doroteia, numa conversa, na verdade, na palestra, falou, os espíritos têm pesos iguais. Não tem esse é merecedor, esse é mais forte, esse é mais fraco. Não. O padrão que vai dizer, né, quem vai estar à frente, quem vai estar atrás, quem vai perdoar mais, quem vai ter mais amor, o outro que vai se distanciar. Por que vai se distanciar? Porque não tem o que nós chamamos aqui de estar na mesma vibração. Então, não fica junto. Esses espíritos não vão ficar juntos. Se você mudar a sua vibração, se você mudar o seu conceito, as suas atitudes, a sua reforma íntima, o seu pensamento, o seu padrão de vibração, com certeza, essas questões que são ligadas aos obsessores, ou você mesmo ser obsessor, nós também somos, né? Então, a gente tem aí nossos companheiros, ou a gente mentaliza, ou a gente deseja, né? Às vezes não deseja a melhor coisa, também somos obsessores, e que nos deixa também fora de vibração. Uma vibração baixa, cai a resistência, e aí entra todo esse ciclo que nós falamos aqui de doenças, de intempéries, das coisas não der certo na vida, de nós não sermos equilibrados, temos problema de depressão, e toda a inconsistência que há no corpo, tanto físico, no corpo espiritual. Então, acho que seria esse um dos pontos que eu quis elencar aqui, né? Dessa questão de como nós temos o antídoto, que é o trabalho, e o anticorpo. O anticorpo, o que é? Daqui para frente, como que eu me posiciono para que eu tenha, como você bem falou, Maurício, né? Daqui a 10 anos, como é que você está? Hoje eu posso estar como... Daqui a 10 anos, qual vai ser o meu equilíbrio que eu tenho que ter na minha vida a partir de agora, né? A partir de agora. E com esses meus companheiros espirituais, sejam encarnados ou desencarnados. Acho que seria um pouco disso que, Maurício, que eu peguei aqui na nossa conversa, né?
É isso aí, olha, lembrando que quando a gente fala de obsessor, ele não é um ser do mal, como a gente vê. A gente tem que parar com um pouquinho desse egoísmo que nós temos, de falar, meu obsessor, ele quer me prejudicar, não sei o quê. E muitas vezes o próprio livro fala que são espíritos que precisam de tratamento, tão doentes quanto nós, muitas vezes, tão necessitados de socorro quanto você, que acha que está obsediado. Então, por isso que o Carlos falou que a cura é simultânea dos dois, porque os dois precisam de alento, tá? Mas cabe a nós, encarnados, dar o primeiro passo. E não é saindo para a guerra, não. É, às vezes, perdoando, né? É, às vezes, se perdoando. Então, pense um pouquinho nisso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário. Logo depois tem a prece. Fica com Deus até a semana que vem. Tchau, tchau. Não importa qual momento da vida, as aflições que apertam o peito ou da euforia da ansiedade, quando a sua alma se sentir perdida e se questionar para onde eu irei, clama aos céus, fecha os teus olhos e se deixe levar nas forças dos ventos e dos desertos, até aquele que é calmaria, que é aconchego dos dias. Busca a Jesus, que é alívio da alma, que é alicerce, que não deixa desistir. Busca nele tudo que é preciso para seguir em frente, continuar, a força que impulsiona todos os dias, o Jesus que estende as mãos com motivos para seguir e avançar. Aquele Jesus que é força, ânimo para prosseguir. É Ele que sempre esteve aqui e que sempre estará aí, contigo, hoje e sempre, graças a Deus.